pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o livro O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Esse livro foi publicado ali por 1890 na Irlanda, e ele tem fortes traços de um romance vitoriano, passando muito pelo gótico, principalmente nos trechos mais sombrios e nas questões de dualidade. Se trata, na verdade, de um grande romance filosófico, que ele tem muitas alusões à música, à literatura, à própria filosofia. Se fala muito de filosofia grega, se traz os grandes clássicos da literatura, inclusive com muitos diálogos bem profundos, com grandes características filosóficas. Então, para quem vai ler esse livro, já sabe que não deve ir esperando uma ação ou um ritmo muito acelerado. Pelo contrário, em alguns momentos ele tem um ritmo um pouco mais acelerado, mas na maioria do tempo o livro é formado por grandes diálogos muito bem elaborados e que vão aprofundar questões filosóficas e também as características psicológicas de todos os personagens. Inicialmente, esse livro foi publicado em uma revista mensal e no decorrer da publicação dos capítulos, a história foi severamente censurada. O que ocorreu na época é que muito do romance foi considerado imoral, não só pelas decisões e pelas características dos personagens, mas também por haver alguma alusão à homossexualidade, o que na época era crime. Por mais que não existisse nada efetivamente colocado na história, não se dissesse com todas as letras, ainda assim era possível verificar que havia essa alusão e que isso era importante para a construção dos personagens. Assim, já durante a publicação em revista, os capítulos seguintes já foram modificados pelo autor e o romance, como nós conhecemos hoje, ele já tem todas as modificações que foram feitas. Ainda é possível encontrar algumas edições com o texto original, porque esse texto original ainda existe, mas é bem difícil encontrar. Eu sei que houve a inclusão de alguns personagens no texto modificado, para o autor conseguir chegar onde ele queria, pelo que me parece. E é claro que os grandes propósitos do texto acabaram redirecionados, mas provavelmente o mais rico da história seja justamente os diálogos que estão nela. Isso me parece que não teve grande modificação. E em toda a história nós temos idas e vindas de três personagens que se relacionam e que são muito diferentes. Nós temos o próprio Dorian Gray, que é o nosso protagonista em tese, que inicia o livro como um jovem muito bonito e muito inocente, que tem o seu retrato pintado pelo seu amigo e pintor Basil Hallward. E esse retrato acaba sendo a grande obra do Basil. É a obra-prima de toda a sua vida. E no último dia em que ele está pintando esse quadro e o Dorian está no seu ateliê, eles recebem também o amigo de Basil, o Henry Wotton, que é uma pessoa da alta sociedade também, que não tem nenhum escrúpulo. Inclusive, eu particularmente odiei o Henry, porque ele utiliza de toda a lábia e de todo o seu conhecimento para colocar ideias na cabeça do Dorian. E a ideia inicial é de que aquele jovem belo que ele era, um dia acabaria, porque o tempo passa e todos envelhecem. E quando Dorian envelhecesse, ele perderia toda aquela graça que ele tinha, e possivelmente as pessoas não iriam mais gostar dele ou não se aproximariam mais dele. Isso faz com que Dorian, vendo o seu retrato finalizado lá no iniciozinho do livro, ele tenha um desejo muito forte de que aquele retrato envelheça e mostre toda a personalidade dele, e que ele mesmo, em carne e osso, permaneça jovem para sempre. E é exatamente aí que nós temos o grande mote do livro. Dorian fica com o retrato e acaba escondendo ele, e suas relações com Basil e Henry se modificam bastante e fazem com que a própria personalidade do Dorian se torne muito diferente. E é exatamente essa dualidade do que o Dorian é e do que ele parece ser é que nos traz grande parte do argumento filosófico aqui do livro. E é essa convivência e as modificações de personalidade ao longo dos anos
de Dorian, Basil e Henry, juntamente com o próprio quadro, que nos dão todo o fio da história e que nos fazem pensar nessa alegoria do quadro em relação à personalidade e à juventude eterna e nas consequências que as nossas atitudes podem ter. Tem muito mais neste livro, mas que se eu começasse a falar aqui eu daria muitos spoilers da história e a intenção não é essa. A ideia aqui mesmo é trazer um pouco dos livros para incentivar vocês a leitura. Então, quem quer ler este livro, se prepare para um livro com um ritmo mais lento, com diálogos muito profundos e com grandes alusões à filosofia. Bom, pessoal, então essa foi uma brevíssima resenha sobre O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Até os próximos vídeos!